E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, nós vamos obter o Teorema de Gauss. Para fazer isso, nós vamos recorrer à lei de Gauss e à definição do divergente de um campo vetorial V qualquer. Retomando a expressão do divergente nesse início. Nós temos aqui a expressão já vista em vídeos anteriores. Ela foi definida nesta situação. Eu construí uma superfície gaussiana fechada, ΔΣ, numa certa região do espaço, que delimita no entorno de um ponto P um volume infinitesimal ΔV. E a partir daqui surgiu a definição do divergente. Ele é dado pelo limite fazendo ΔV tender a zero desta razão. Esta razão representa o fluxo do campo vetorial V ao longo de ΔΣ dividido pelo volume correspondente. Muito bem. Nessa primeira análise, nós vamos assumir que ΔV é suficientemente pequeno para que esta condição, ΔV tendendo a zero, esteja implícita em nossos cálculos. Assumindo isso, eu posso reescrever essa expressão da seguinte forma. A integral sobre a superfície ΔΣ de V escalar n ds, ou seja, o fluxo do campo vetorial V ao longo de ΔΣ é igual a ΔV vezes o divergente de V. Então eu vou passar o ΔV multiplicando o divergente. Agora, nós vamos analisar separadamente os dois termos dessa igualdade para um volume V grande. Nós estamos aqui em uma análise infinitesimal. E, portanto, agora nós vamos levar cada termo da igualdade para um volume V grande. Começando do lado direito, com o divergente do vetor V, ΔV. Se nós imaginarmos um volume Vzão qualquer, nós sabemos que ele pode ser fragmentado em elementos infinitesimais de volume ΔV no entorno de um ponto P correspondente com a sua respectiva superfície gaussiana fechada. Se eu quiser, portanto, a contribuição total a esse volume V grande devido ao lado direito dessa igualdade, basta eu somar a contribuição no entorno de cada ponto. Então, eu vou fazer o seguinte. Se eu quiser a contribuição total do lado direito desta igualdade ao volume V grande, eu vou fazer o somatório do divergente do vetor V ΔV. E quando eu faço a soma para cada elemento infinitesimal de volume, fazendo a varredura de todo o volume do corpo em questão, eu estou obtendo no limite em que ΔV tende a zero, lembre-se que isso está implícito, eu vou obter a integral sobre o volume V do divergente do vetor V dV. O ΔV agora se transforma em um dV. Muito bem, com isso nós temos a contribuição total da parcela do lado direito desta igualdade ao volume V grande. Vamos fazer o mesmo para a parcela do lado esquerdo agora. Então agora eu vou somar o fluxo do campo vetorial V ao longo da superfície gaussiana fechada, ΔΣ, que envolve o ponto P. E que delimita ali um volume infinitesimal ΔV. Então imagine novamente o volume V grande sendo fragmentado em elementos infinitesimais de volume. Então nós temos vários pontos P ao longo desse volume, no entorno do qual eu vou aplicar essa expressão e vou somar todas as contribuições. Quando eu faço isso, observe agora a figura ao lado, a gente observa o seguinte. Imaginando aqui dois elementos infinitesimais de volume ΔV envoltos por sua correspondente superfície gaussiana fechada ΔΣ, onde o ponto central aqui eu chamei de P por correspondência e o ponto aqui eu chamei de Q. Lembre-se que a nossa análise é infinitesimal. Quando eu calculo o fluxo do campo vetorial V ao longo dessa superfície gaussiana fechada ΔΣ e depois eu repito o cálculo ao longo dessa superfície gaussiana fechada ΔΣ, eu percebo que o resultado do fluxo nessa superfície S interna
o resultado se anula. Por que ele se anula? Como a nossa análise é infinitesimal, o campo vetorial V possui a mesma intensidade, direção e sentido em todos os pontos da superfície S. Porém, quando eu calculo o fluxo ao longo de cada superfície ΔΣ, eu percebo que o fluxo aqui vai ter um sinal devido à orientação do versor N, e o fluxo aqui na superfície S interna vai ter o mesmo valor, porém com sinal trocado, porque o versor aqui é menos N versor. Portanto, nessa superfície interna, que é comum a dois elementos de volume ΔV adjacentes, o resultado se anula. Este raciocínio vai se repetir para cada par de elementos infinitesimais de volume ΔV. Então, quando eu faço o somatório, o resultado se anula em todas as superfícies internas, restando apenas a superfície externa, porque não há uma superfície, um elemento de volume ΔV adjacente à superfície externa. A superfície externa já é a superfície limite da nossa análise. Portanto, quando eu faço o somatório deste termo, eu percebo que este somatório aqui acaba repercutindo em uma integral dupla sobre a superfície gaussiana fechada externa, que delimita no espaço o volume V grande. Então, isso tudo se transforma no fluxo do campo vetorial V ao longo da superfície externa, que delimita esse volume V. E o versor N, a gente não pode se esquecer disso, então imagine aqui a superfície externa, delimitando aqui no espaço um volume V grande, e nós não podemos nos esquecer que N versor é o versor da normal externa no ponto considerado da superfície. Por exemplo, aqui ó, o versor N tem essa orientação no espaço. Agora, compondo esses dois raciocínios, se o somatório deste lado resulta nisso, e se o somatório deste lado resulta nisso, e eles são iguais, eu posso escrever, enfim, o teorema de Gauss para um campo vetorial qualquer. A integral dupla sobre a superfície gaussiana fechada externa do produto escalar do vetor V pelo versor N ds é igual à integral tripla, ou seja, a integral de volume, do divergente do campo vetorial em questão, dV. Esse é o teorema de Gauss. Se nós quisermos aplicá-lo ao campo elétrico, que é o campo que nós estamos estudando, basta trocar aqui o vetor V pelo vetor E. E a gente fica então com essa expressão. Muito bem. Vamos trabalhar um pouquinho mais com ela para perceber a coesão da teoria que nós estudamos até aqui. Então, a partir do teorema de Gauss, nós sabemos que o fluxo do campo elétrico ao longo dessa superfície gaussiana fechada externa S, com o versor N da normal externa, isso é igual à carga envolvida, que eu vou chamar de Qzinho, sobre ε0. Então, já vou trocar aqui direto. Isso é igual à integral de volume do divergente do vetor E dV. Mas nós sabemos que a carga ela pode ser escrita como sendo a integral tripla, ou seja, a integral de volume de ρ dV. Lembre-se que ρ é dq sobre dV. Eu cancelo dV com dV. A integral tripla de dq é a carga total Qzinho. Então isso é igual à integral de volume do divergente do vetor E dV. Como ε0 é uma constante, eu posso colocá-lo aqui no integrando ρ
dividido por ε0. Por comparação, a gente recupera a equação de Poisson. O divergente do vetor campo elétrico é igual à densidade volumétrica ρ dividida por ε0. Perceba como o teorema de Gauss recupera resultados importantes que nós vimos anteriormente. Observe também que a equação de Poisson ela é equivalente aqui à lei de Gauss. Muito bem. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.